Eu não poderia deixar de gravar esse vídeo no momento que se reúne lá na cúpula do clima, aqueles notáveis, né? Aqueles notáveis do aquecimento global, né? E é claro que nos próximos dias nós ouviremos muito daquelas besteiras, aqueles mantras que são repetidos aí constantemente, né? Então eu preparei um pequeno roteiro aqui para discutirmos algumas questões. Não se trata absolutamente, né, como já vão sempre ter aqueles lacradores, né, que vão tentar, é negacionista, negacionista. Não se trata de negacionismo. Se trata sim de admitir que as mudanças climáticas elas ocorrem, não só ocorrem como elas sempre ocorreram, em ciclos longos na história do planeta, e a questão é que se questiona por que dar ênfase apenas a partir de 1850, que eu já comentei isso em outros vídeos, né? Então esse é o ponto em questão. Não se trata de negar o aquecimento global, ele passa por seus ciclos e ele vai ocorrer independente da ação humana ou não. O que não quer dizer nada a ver com o tempo, né? A meteorologia, quando dias atrás São Paulo passou por um pico de calor em função do bloqueio oceânico, em função de que nós temos o efeito do Laninha, você tinha todo um conjunto de situações de pressão atmosférica elevada, bloqueou as nuvens, você não tinha uma nuvem no céu, apesar de ser ali fim de outubro, e a temperatura por alguns dias ficou na faixa dos 37 graus. Bastou para isso, para já alguns veículos, né, chamarem, né, aqueles meteorologistas, né, de plantão, de praxe, né, que já, né, para dizer que aquilo realmente era efeito do aquecimento global. Passada uma semana, quando a primeira frente fria realmente chegou até a cidade de São Paulo, a temperatura caiu para 13 graus. E a tal da rádio onde eu vi essa entrevista não teve a mesma lisura, digamos assim, de chamar o mesmo meteorologista para explicar por que uma semana depois a temperatura tinha caído na madrugada para cerca de 13 graus, né? Em pleno final de outubro, virada para novembro. Sensacional, sensacional. São aqueles abutres de plantão, né? Eles ficam sempre esperando a oportunidade para justificar a tese deles. Para esse vídeo eu vou usar dois livros que eu vou deixar depois na descrição aqui. Se vocês gostarem, não esqueçam aí de acionar o joinha. O primeiro é esse aqui, A Fraude do Aquecimento Global, né? Esse livro já está na quarta edição, estava na quarta edição em 2015, do professor Geraldo Luiz Lino. Vocês não verão, em geral, na rede aberta, na mídia aberta, vocês não verão o professor Lino explicando os argumentos dele. É um livro muito bem documentado. No final aqui do livro, como eu já comentei com vocês, eu gosto muito quando há uma bibliografia, uma referência, então as notas de referência aqui do professor Lino no final. Ele também é acompanhado por uma série de cientistas brasileiros, sejam geólogos, o Lino é geólogo, seja meteorologistas, climatologistas, físicos, são assim cerca de mais de 20 cientistas que tem aqui no final do livro que ele cita e que também em geral vocês não veem na televisão aberta ou nesses canais aí, televisão paga, né? Essas pessoas apresentando os seus trabalhos, os seus contrapontos, né? Não verão. Então esse é o primeiro livro, A Fraude do Aquecimento Global, como um fenômeno natural foi convertido numa falsa emergência mundial. Então, e quem faz o prefácio é o professor Luiz Carlos Molion, né, que também é uma das pessoas que são excluídas dessas entrevistas normalmente na grande mídia, como eles dizem. Esse é o primeiro livro. O segundo é um livro mais antigo, de 2009, A Fraude do Efeito Estufa. Esse é um livro produzido pelo Kurt Bushel, que é um jornalista especializado na área de ciência, e ele tomou esse tema para fazer uma série de entrevistas e levantamentos, e é um livro numa linguagem mais, vamos dizer assim,
mais suave do ponto de vista do que do professor Lino, porque ele, evidentemente, por ser um cientista, ele coloca mais argumentos científicos. O livro do Blushel, eu acho que é interessante, quem sabe numa primeira leitura, porque ele passa toda uma história de como é que surgiu, o que está por trás dessa narrativa, não é? Então eu estou me baseando, né, nesses dois livros e mais algumas matérias aqui. Então, como eu disse para vocês, dias atrás foi divulgado aí com grande estardalhaço que estava se reunindo o World Meteorological Organization, soltando, vocês encontram isso na internet, eu já tratei disso num outro vídeo, um relatório prévio sobre as mudanças climáticas, até preparando para essa cúpula do clima que está se realizando agora. Então esse é um documento muito assim, maroto, né? Porque eles já não conseguem esconder coisas que vêm sendo, muita gente começa a levantar, fala assim, mas vocês não falam nada do El Niño, do Laninha, da questão da magnética ali no Atlântico Sul, né, que há uma anomalia, o regime de ventos do interior da Antártida para a Península Antártica, como eu já citei, que todas aquelas bases elas não estão no interior da Antártida, eles estão numa península que se projeta na direção da América do Sul. Então ali não é uma Antártida profunda, onde as questões que envolvem na Península Antártica são diferentes do próprio interior da Antártida, seja que está mais aquecido aqui, ou pode estar mais aquecido ali. Isso nunca se diz, que é apenas uma península na Antártida. Então, nesse tipo de relatório, já aparecem assim, muito sutilmente, dizendo, porque tem o Laninha. Então, na verdade, é assim, eles não podem deixar de citar, mas eles sutilmente não dão a ênfase de que são esses fenômenos naturais que estão de fato influenciando o clima. E não o inverso, né? Quer dizer, não nós é que mudamos o macroclima do planeta. No livro do professor Lino, uma das tabelas já conhecidas, que eu já citei em outros locais, ele mostra, por exemplo, assim, as fontes naturais, sejam os oceanos, como eu já comentei, são praticamente 3/4 da Terra, da superfície da Terra, mais a vegetação, os animais, enfim. As fontes naturais são responsáveis por movimentar, ora bombeando para a atmosfera, ora sequestrando, como ele usa o CO2 de volta, são 170 gigatoneladas anuais desse movimento. Enquanto os combustíveis fósseis estão na faixa ali de 6 a 7. Então, se somarmos toda a atividade humana, tudo que vocês podem imaginar, respiração, veículos, todos os juntos, isso chega ali a 8 gigatoneladas. Então, a desproporção entre quem comanda o fluxo de CO2 na atmosfera é algo assim vexatório para esses que ainda acreditam que de fato é a atividade antropogênica que gera o aquecimento, né? E não o oposto, quer dizer, são como o Lino mostra aqui, já em 1801, um astrônomo inglês, William Herschel, 1801, ele correlacionou as manchas solares com a produção de trigo na Grã-Bretanha. E agora, no começo do século, 2 astrofísicos israelenses confirmaram essas medições correlacionando as manchas solares, porque evidentemente à medida que o Sol tem um ciclo, o primeiro ciclo ali de 11 anos, onde aparecem mais ou menos manchas solares, depois um ciclo mais longo ali da faixa de seus 87 anos e um ciclo bem mais longo de 210 anos. Então, mesmo nesse ciclo mais curto de 11 anos, à medida que as manchas solares, nós vamos entrar agora a partir de 2020 no mínimo solar, então nós vamos ver esse efeito do mínimo solar nos próximos 11 anos até o começo da década. Então é bastante interessante, né? É bem provável que esses que produzem esse tipo de relatório vão dizer, tá vendo, então acho que está funcionando, porque
a temperatura não subiu aqueles 2 graus como a gente previa e tal. Por isso que eles ficam falando em urgência climática. Eles têm que tentar implantar o mais rápido possível medidas restritivas e tal, na cabeça deles, de produção de CO2, para daqui a 11 anos dizer que, olha, está funcionando. E aí você de cara olha, pô, o World Meteorological Organization, né? Como eu já comentei, parece assim centenas de climatologistas numa associação, como fosse a Associação Real Inglesa, né? A Royal Society, né? Dos físicos, né? Criado desde a época do Isaac Newton. Não, o WMO é um órgão da ONU, por isso que ele lançou esse relatório uma semana antes da cúpula do clima. Ele só está fazendo merchandising da cúpula do clima. E aí, só que veja, desde lá de trás, de 1997, quando se criou o tal do Protocolo de Kyoto, o nome era assim, Protocolo de Kyoto. E é claro que uma série de políticos, de cientistas, estabeleceu uma série de metas que nunca foram cumpridas. E mesmo aquilo que eles diziam em 97 não se cumpriu passados em mais de 20 anos, do ponto de vista climatológico, né? O máximo que eles conseguem dizer, essa década foi muito quente, mais quente do que até lá desde 1850, então eles conseguem dizer. E aí, quando chegamos já em 2015, muitos desses ativistas disseram, poxa, mas protocolo fica uma coisa meio distante. Por isso que coloca um nome diferente. Em vez de chamar Protocolo de Paris, não, se deu mais um passo. É Acordo de Paris. Acordo, agora já é Acordo de Paris. E provavelmente o ano que vem, em 2021, quando tiver a COP21, eles vão tentar amarrar de todo jeito que os países se comprometam. Porque até então, nem França, nem Inglaterra, mesmo Estados Unidos, nunca cumpriram as metas, porque no começo, esses políticos, que na verdade não estão mais, o Al Gore, por exemplo, era um deles, ele não está mais envolvido na política. Então foi muito fácil ele dizer, não, temos que fazer isso, porque senão o nível do mar vai subir, né, aquela coisa toda. Né, o que não aconteceu. Então, os políticos atuais, que estão em alguns desses principais países, eles hoje estão sendo pressionados por dizer, não, mas espera aí, vocês não fizeram nada até agora, então vocês precisam fazer alguma coisa. Então não é à toa que já algumas semanas atrás, o Tribunal Europeu, da União Europeia, aceitou, veja, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos aceitou iniciar uma ação contra os 27 membros da União Europeia, porque os coitadinhos das crianças estão sem o seu direito à vida. Eu já havia comentado isso. É uma ONG inglesa bancando 6 jovens portugueses que estão muito preocupados com o futuro deles e tal, e estão movendo essa ação contra a União Europeia. Então veja que já há um efeito pinça, que não basta mais só os políticos dizerem, não, eu vou fazer, e tem uns cientistas papagaio dizendo, tá muito ruim isso aí, tá muito ruim. Não. Agora as ONGs, elas estão de uma maneira realmente ativa, tentando forçar medidas governamentais, né? E aí, não é surpresa para mim que, se aproximando então essa cúpula do clima, nós temos também os jornalistas ativistas. Então eu peguei aqui uma matéria de um jornalista brasileiro, que reside já há muito tempo lá em Genebra, e ele se especializou, de uns tempos para cá, em ser um ativista do clima. Então, ele faz uma matéria aqui, dizendo-se, cúpula do clima aprofunda Brasil como pária internacional. Vou repetir, cúpula do clima aprofunda Brasil como pária internacional. Veja que eles combinam esses temas, esse tema já apareceu na boca, né, de vários aqui, até banqueiro dizendo isso, né, não, estou muito preocupado se nós nos tornarmos um pária internacional. Então isso faz parte sempre de uma narrativa que é criada e os papagaiozinhos vão copiando. Então, como eu já comentei, né, grande parte das informações distorcidas do país saem de próprios brasileiros, né? E aqui o cara fica todo feliz em divulgar que para essa cúpula do clima, até o momento em que ele tinha escrito a matéria na sexta-feira, antes do início da cúpula do clima, que o discurso do presidente brasileiro não seria aceito, porque as nossas propostas para medidas de contenção do aquecimento são muito tímidas, precisa de coisas mais ousadas.
Ah é? O Brasil é um dos que ainda teria crédito de carbono a receber, porque a nossa matriz, mais de 70%, é totalmente limpa, 75%, 78%, se não me engano, é limpa. Tudo que esses caras estão falando, quer dizer, para eles não é interessante. Né? Se o Brasil começa a falar e começa a questionar isso, vários países estão muito preocupados com esse ativismo. Países africanos, países da Ásia, de ter que trocar uma matriz energética simplesmente porque a ONU tá mandando. Só que, se por um lado, e eles estão dizendo, não, aqui tem que se preparar porque vai ser um sucesso a COP26 em Glasgow, na Escócia, em 2021. Né? Ou seja, só vai essa cúpula que o Brasil foi excluído quem tem o que mostrar para salvar o planeta e não propostas vazias. É só ver a matriz energética, o energúmeno. É só você ver a matriz energética brasileira. Não estou negando que temos os problemas das queimadas, da devastação, mas isso são outros 500, são outras coisas. Né? No tal do relatório que eu já havia comentado, do World Meteorological Organization, eles nem citam as queimadas no Congo, que foram muito maiores que no Brasil, a devastação, ninguém controla o que está acontecendo na África, mas não, o Brasil tem que ser colocado como pária internacional. E é claro, né, vai discursar por alguns minutos nessa cúpula do clima, é claro, aquele pessoal de sempre, né? O Antônio Guterres, o presidente da ONU, o Boris Johnson, tem até a líder indígena Arcana Sorengue. Claro, para isso eles vão falar, né? Realmente eles vão falar. O Macron, o Sebastião Pinheira, o Giuseppe Conte, o Xi Jinping, né? Até o Papa vai dar petaco, né? Como diria aquele cidadão, quantas divisões tem o Papa, né? Para resolver o problema climático, né? Então, eu preparei aqui um diagrama para explicar um pouco melhor para vocês como é que eu vejo essa articulação, que é sempre uma coisa bastante interessante, né? Que se repete. Então é esse esquema aqui que eu vou deixar colocado aqui na tela aqui, vou colocar ele para visualizar melhor, que é o seguinte: nós temos no topo desse triângulo cientistas, só que são aqueles cientistas já pagos por institutos, por ONGs, né, ou que recebem financiamento de instituições, tal, e eles não são os cientistas que são barrados para publicar trabalhos ou aparecer nesse... Não. É um seleto grupo de cientistas. Né? Eu já comentei em vídeos anteriores que 900 climatologistas se retiraram do IPCC, porque, como vocês veem aqui pela pauta deles, é uma coisa totalmente política, né? O fato de você excluir ou não um país que quer falar e tal, que eles se darem, não, sua meta é muito tímida. Então nós temos primeiro os cientistas. Vocês têm outra categoria aqui que são jornalistas. E no outro vértice do triângulo, políticos. Então veja, um precisa do outro para divulgar essas falácias climatológicas. Os cientistas ganham notoriedade, ganham verbas para continuar pesquisando, ganham passagem de estadia para ir nesses encontros climáticos. Os jornalistas, como esse que eu citei aqui do pária nacional, que vive lá há anos em Genebra, ele tem que continuar reverberando isso. Então ele mantém contato com aqueles cientistas, sabe, aquele grupo seleto. Então um joga a bola para o outro. Um realimenta o outro. Se por um lado o cientista continua tendo os seus trabalhos publicados, os livros, essa notoriedade, essa coisa, o jornalista tem sempre fresquinho a matéria que esse cientista está divulgando. Eu já comentei que muitos dos jornalistas recebem antecipadamente com um acordo, né, de confiança de que ele não vai publicar apenas quando o cientista disser para ele que ele pode divulgar. Então é uma simbiose muito grande. Não tem crítica aqui, não tem contraposição de ideias, é um couve Scott, sabe aquele chá da tarde? Então, só que aí também tem o outro ponto, os políticos. Então também os políticos trocam figurinhas com os cientistas, e como eu já comentei em muitos momentos, eles capturam certas ideias fofas, como foi lá atrás no protocolo de Kyoto, que o Al Gore achava que ia ser eleito presidente americano. Então ele encampou essa agenda ambiental simplesmente porque ele tinha os interesses políticos dele. Então ele também mantém um certo relacionamento sempre com aqueles cientistas que vão reverberar. Então para ele é uma plataforma política. E ao mesmo tempo ele mantém com esses mesmos jornalistas que cobrem esse tema. Vocês entendem então que há uma simbiose desses três atores, só que
Um dos atores que eu não coloquei nesse diagrama são exatamente as organizações não governamentais. Porque fora esses três que estão aqui ou para ganhar dinheiro ou para ganhar poder, né, eles simplesmente acreditam, eles passaram a acreditar realmente de que o mundo está caminhando para o caos, se subir 2 graus aí até 2030, eles acreditam. Então essas ONGs é o que eu chamo da variável dummy dentro desse modelo, porque elas estão agora infernizando a vida desses 3 agentes, dizendo, não, mas nós temos que fazer alguma coisa com maior urgência, temos que fazer alguma coisa com maior urgência. Então, eu acho que é bastante interessante acompanharmos aí nesse começo de década, felizmente com os canais de divulgação pela internet, como esse e outros aí, mais cientistas sérios estão podendo furar esse bloqueio desse triunvirato aqui, e a verdade vai aparecer, que o aquecimento global existe sim, mas não vem da ação humana, a menos, é claro, daquele microclima e daquelas regiões devastadas. Eu não estou falando aqui de poluição, devastação ambiental, isso é outra coisa. Nós estamos falando aqui de capacidade termodinâmica e de transferência de calor, de você realmente produzir uma mudança global na temperatura do planeta.